Agora, irmãos, vamos para a segunda parábola. Hoje está bem mais simples as parábolas, né? E provavelmente a gente terminará até mais cedo, ok? Aqui nós temos o empregado fiel, que se encontra em Lucas, capítulo 12, 42, 48. Então vejam, amados, que diz assim a palavra. Vamos ler a palavra que se encontra do 42 ao 48. Amém? Diz assim: O Senhor respondeu, aí quando está no 41, Pedro perguntou: Senhor, estas está contando estas palavras para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz é o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele os encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga assim a si mesmo: Meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, e a comer e a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoitos. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Amém? Continuamos na mesma situação em relação à vigília. Continuamos na mesma situação. Quando nós vimos que aqui temos no início nós temos aqui uma pergunta retórica, ok? Que seria, não era uma pergunta a ser respondida, mas nós precisamos entender o que essa pergunta está falando, ok? Interessante, irmãos, que ele começa essa pergunta: quem é, pois, o administrador fiel e sensato? Então, irmãos, vejam bem, nós podemos considerar, nós como cristãos, podemos considerar que nós somos servos e também somos administradores. Servo de Senhor, prisioneiro de Cristo, ok? E administradores fiéis. Lembra a parábola do administrador? Aqui, o Senhor está dizendo que nós somos administradores e devemos ser administradores sensatos. E com essa sensatez, nós podemos ser como servos, vamos educar a nossa vida como servos fielmente, na porção e no alimento devido. Como assim? Como administrador, irmãos, nós podemos, diante dessa vigília, diante dessa situação, nós podemos dizer assim: se eu sou um bom administrador, eu busco a boa administração para mim, que sou servo. Então, eu posso ter mais crescimento, eu posso ter mais entendimento da palavra, eu posso ter a minha vida espiritual, a minha fé elevada. Eu posso ser um administrador para ter a minha santidade elevada. Mas como santo, eu sou servo. Ok? Então,
toda essa alimentação que você tem é uma alimentação de um administrador. E interessante que Deus fala na porção de alimento no tempo devido. Então nós temos que buscar o Senhor. Mas vamos analisar assim, que na vinda do Senhor, vamos fazer um exemplo, né? Eu estou buscando um nível de fé. Eu estou buscando um nível de santidade. No tempo devido, o Senhor, quando o Senhor vier me recolher, é o meu tempo. É o meu tempo devido. É o tempo que o Senhor determinou para mim. Então é importante que ao meu tempo, ou seja, eu como administrador, eu administro o tempo. Por exemplo, a palavra fala que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Se eu, por exemplo, sou um perfeito ceifeiro do Senhor, o nível de ser ceifeiro, entendeu? Vai depender muito da minha dedicação ao Senhor, a minha própria administração da minha própria vida como servo. Ok? E esta condição é colocada a ponto de que eu esteja me preparando. Essa é a pergunta. Ok? E aí ele fala claramente, quer dizer, se a minha atitude for boa como administrador e sendo um servo do Senhor, a palavra diz aqui, feliz é o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Vamos dizer mais ou menos assim, que na vinda de Cristo, porque Cristo vai existir as bodas, ok? Na vinda de Cristo vai existir também a condição de Deus mostrar quem você, como você ceifou, como você esteve trabalhando dentro da sua vida. Então, na vinda de Cristo, Deus está mostrando nessa parábola você ser um administrador fiel e um servo para que você tenha uma estatura de varão perfeito ou de varoa perfeita na vinda de Cristo. E isso vai ser cobrado, irmãos. Isso vai ser cobrado. Porque o que acontece, nós vamos ver lá para frente, por que eu estou falando. E é muito perigoso isso daí. De você, por exemplo, ser imprudente. Ou seja, ser como as loucas. Você não prepara o azeite para sua lamparina. Então você não está cingindo o seu lombo. Você não está preparando o azeite. Não está preparando a lâmpada. Ok? Então, diz assim. Garanto-lhe que, no 44, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Ou seja, se nós estamos sendo administradores e servos fiéis, nós temos que entender que o Senhor tem muito para nos dar. Deus quer dar muito para nós, mas Ele dará àqueles bons administradores e servos fiéis. Ele vai dar a este. É isso que Deus está falando. Entendeu? Então, quando Ele vier, Ele vai garantir que entregará todos os seus bens. Mas aí, Ele vai falar, aqui na continuidade da nossa parábola, Ele vai falar sobre a questão do outro. Mas suponho que esse servo, ele está fazendo uma outra colocação. Vamos fazer a hipótese que você não é um bom administrador. Vamos fazer a hipótese que você não é o servo fiel. É isso que ele está dizendo aqui na parábola. Né? E aí diz assim, você diz a si mesmo, meu senhor se demora a voltar, então começa a bater nos seus servos, nossas servas, e comer e beber e embriagar-se, ok?
Então, irmãos, veja bem, você se torna aí um mau administrador. Então, por causa dessa demora que pode ocorrer, ou você não está sabendo a hora e o momento que Deus vai vir nos buscar, você toma atitudes totalmente diferentes, certo? Você toma atitudes impiedosas, atitudes más, você vai murmurar, você vai perder a paciência, perder a esperança, entendeu, irmãos? Porque você quer a vinda de Jesus, Jesus não vem. E você muda a sua atitude. É isso que Deus está falando. Você mudou de atitude. Aí não é uma atitude agradável ao Senhor. Amém? E aí nós vimos aí no versículo 46, diz assim: o Senhor daquele servo virá no dia em que ele não os espera, e numa hora que não sabe, e os punirá severamente, e lhes dará um lugar como os infiéis, com os infiéis. Então vejam, irmãos, nós podemos avaliar que essa parábola está falando do juízo final, está falando a separação do joio do trigo. Essa parábola está falando também daqueles que não, os maus administradores terão a sua recompensa má e os bons administradores receberão a sua recompensa boa. Os maus servos receberão a sua recompensa má e os servos bons receberão a sua recompensa boa. Essa é a paga de quem, quer dizer, as duas situações que nós encontramos dentro dessa parábola. Então é coisa de a gente pensar sobre esse assunto, né? E interessante que no versículo 49 diz assim: vim lançar fogo na terra e o que mais quero já está aceso. Importa, porém, que seja batizado. Aqui não, peraí. Mas será castigado como muitos açoites, perdão, irmãos, no 47. Então, será castigado com muitos açoites. Aonde a gente vai sofrer dessa maneira? Concordam comigo? Aí nós temos no 48 algo interessante. A palavra tá, vou ler nas duas versões, irmãos, para que a gente possa pegar o entendimento. Na versão corrigida diz assim: mas o que a não soube, e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vamos ver na versão NVI. Na NVI diz assim: mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, irmãos, vejam que aqui ficou bem mais claro. Está dizendo que aquele que não conhece, ou seja, aí a gente pode colocar uma condição de mais um tipo de servo. Mais um tipo de servo. Aquele que não conhece a palavra, não conhece o entendimento. Só um segundinho, irmãos. Vou pedir para você. Live é assim, irmãos. Live é assim. Amém? O cachorro ficou preso aqui. Então, irmãos, vejam bem. Aqui, nós podemos concluir
que Deus está falando, que está sendo falado de alguém que não conhece. Lembra a passagem que onde o Senhor diz que aquele que depois de conhecer a graça, conhecer a Deus, se envolveu na lama, o estado dele e se sujou, o estado dele é pior. Antes seria melhor não ter conhecido o Evangelho. Então, é o seguinte, irmãos. Aquele que não conhece a Deus, pouco será cobrado. Ok? Aquele que não conhece, não está com a sua fé elevada, pouco será cobrado. Por falta de sabedoria, por falta de entendimento, ele pode cometer coisas que não são de um bom servo, de um bom administrador. Está aí o motivo da preocupação que a gente tem com aquelas pessoas que são fracas na fé. Ok? Então, pouco será cobrado dessas pessoas. Mas acontece que Deus fala aqui algo mais importante. Quanto mais Deus dá para você, mais Deus vai cobrar de você. Quanto mais responsabilidade Deus coloca para você poder administrar, para você andar como servo, mais Deus vai te cobrar. Então, é muito como ele disse aqui: a quem muito foi dado, muito será exigido. Exigido. Ok? E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ou seja, Deus pedirá para você. Então, quanto mais você se envolve com o Evangelho, quanto mais você busca o Senhor, mais o Senhor te usa. Mais o Senhor te lapida como uma ferramenta eficaz para as mãos dele. Essa que é a grande importância. Então vejam, irmãos, que hoje nós encontramos esses diversos tipos de pessoas na nossa vida aí. E essa parábola, ela tem muito a ver com relação de ser prontidão em relação a isso aí. Temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que investir no Evangelho, investir na nossa vida, investir no nosso conhecimento, investir para a nossa santidade e investir para a nossa fé, porque nós temos que crescer. E quanto mais fé temos, mais fé Deus nos dará. Amém, irmãos? Então é importante que a gente reconheça a questão dessa parábola aí. Amém? Até o momento, eu acredito que já passei tudo que está aqui na parábola.